Olá, amados, eu sou Misael e venho deixar aqui mais uma mensagem para vocês. Espero que seja proveitosa. Muito se diz que Deus é amor, que Deus é misericordioso e tudo mais. Bom, o mesmo versículo que diz que Deus é misericordioso diz que Ele é justo. E apesar de Deus ser amor, Ele é o Senhor dos Exércitos. Quero lembrar que Deus foi quem instituiu os filhos de Arão como sacerdotes no templo. E o mesmo Deus incinerou eles quando eles entraram na presença de Deus com irreverência. Certo? Então, vamos pegar alguns pontos aqui. Existem cristãos que dizem que são contra o armamento. Bom, você pode ser contra o armamento para você se defender, mas você pode negar o direito de defesa de outra pessoa? Por que eu digo isso, tá? Porque Deus é contra a violência. Vamos parar para pensar só um pouquinho. Ananias e Safira morreram porque o apóstolo Pedro ordenou que eles morressem. Então eles morreram na hora. Deus cumpriu a palavra do apóstolo Pedro. Vocês vão morrer agora, e eles caíram mortos. Simples assim. Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu. E Jesus disse que aquele que não tiver fruto vai ser como aquela figueira. Fora isso, a questão da agressividade, por exemplo, vinda de Cristo, né? Quando Jesus entra no templo e expulsa na base do chute e do chicote os mercadores do templo. Note que se a gente for levar isso para o contexto político polarizado que o Brasil tem hoje, Jesus agiu como uma pessoa de esquerda, nesse caso aí, né? Que ele foi violento, vamos dizer assim. E esse é o meu ponto. Deus ele não precisa ser necessariamente uma coisa ou outra. E embora Jesus tenha agido com violência ali, assim como Neemias também agiu com violência contra os líderes do povo que estavam fazendo o povo pecar, eles foram irrepreensíveis na sua ação. Ninguém os repreendeu por aquilo, nem autoridade nenhuma os repreendeu por aquilo. Isso significa que eles agiram na medida. Eles não agiram com uma agressividade além da necessária, mas era necessária a agressividade naquele momento. E é por isso que está escrito: não retire da criança a vara da disciplina. Não necessariamente você deve usar uma vara para disciplinar, mas se for necessário, use-a para que ela permaneça no caminho correto. Então, essa questão de Deus é amor, ele é assim, mas ele também é o Senhor dos Exércitos. Não podemos nos esquecer dessas coisas, tá? Então a gente não pode pegar um aspecto da personalidade de Deus e dizer que ele é daquele jeito e anular todo o resto. Não. Deus é um ser completo e complexo, assim como eu e você. E aí você deve analisar toda a palavra, e esse é um outro ponto também. Mas eu deixo isso para outro vídeo. Então, essa questão da agressividade, eu acho que a igreja não entendeu, porque Jesus agiu com a agressividade e Neemias também, e tem esse caso da morte de Ananias e Safira pela boca do apóstolo Pedro. Então a igreja não entendeu isso. A igreja é o exército mais poderoso da face da terra. Por quê? Porque uma pessoa é capaz de derrubar todos os profetas de Baal. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas não há nenhum justo na terra, não é? É isso que está escrito. Bom, o que te torna justo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Abrão foi justificado porque ele creu em Deus. Deus chamou ele para fazer uma coisa, ele acreditou e isso lhe foi imputado por justiça. É o que está escrito. Então, embora eu e você não sejamos justos, crer em Deus e agir de acordo com a sua vontade nos justifica. Justifica o nosso ato diante de Deus. E Deus ele não é contra totalmente a agressividade, porque em diversas passagens bíblicas a agressividade é usada para atingir determinados fins. Mas guiada por Deus e na medida. Nunca desenfreada ou coisa assim. Então, bom, era isso que eu gostaria de trazer a reflexão nesse momento. Espero que tenha trazido alguma luz a você. Se tiver dúvida, comentário, crítica, pode escrever aí.
E se você achou esse conteúdo útil, eu peço que você curta, comente e compartilhe para dar engajamento. Muito obrigado, valeu!